Graça e paz, tudo bom com vocês? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês. Eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo, não sei se é de manhã, se é tarde, se é à noite, não importa. O importante é que o Senhor Jesus trouxe uma palavra maravilhosa e eu espero que fale ao teu coração. Antes de falar contigo, você pode ter certeza que o Senhor já falou comigo primeiro. Vamos lá, que se encontra em Gênesis 37. O tema que talvez eu daria para esta palavra seria assim: podem levar a túnica, mas a promessa ninguém pode roubar. Aquilo que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Vamos lá, 37. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos, os seus irmãos, aborrecendo-o, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Só aqui por enquanto. Essa palavra, essa história de José é uma história tão linda. Se nós fôssemos pegar na íntegra para poder falar o que Deus nos revela nesta palavra, ficaríamos aqui assim uma tarde toda. Mas o que eu quero trazer para você, desde aquela época, desse período em que Jacó tinha seus filhos, já existia os ciúmes, a inveja. Isso começou por Caim, né? Lá no início de tudo, o Senhor nos trouxe isso. Mas o mais interessante, que Jacó, ele resolveu fazer uma túnica para José, não porque José pediu. Ele tinha um carinho especial por José, e não porque José exigia isso dele como pai. Não. José nunca chegou no pai e disse: pai, faz uma túnica para mim diferente, eu quero ser diferente dos meus irmãos. É o primeiro ponto que eu quero falar com você. Então José não pediu para que recebesse essa túnica, para que o pai o amasse, mas Jacó o amava ele por ter tido o filho caçula, ele era o filho da velhice, digamos que depois de muitos anos ele teve José, então assim, o Senhor colocou no coração de Jacó um amor especial por ele. Mas isso gerava em seus irmãos muito descontentamento, muita inveja, muitos ciúmes. Só que quando José sonhou, e ele contou os sonhos para os irmãos, e ele foi assim, todo alegre, como se fosse uma coisa mais normal. Pô, eu sonhei e eu queria compartilhar isso com vocês. Mas os irmãos, eles simplesmente assim, acharam aquilo como se fosse uma afronta. Como assim, você está sonhando que nós vamos se curvar diante de você e que nós vamos te adorar? Depois vocês leem aí, que é no 37, 8, 9, para que não fique extenso. Depois você lê na tua casa, você vai observar que houve uma indignação muito grande quando ele contou o sonho. E o que eu quero trazer para você nesta tarde? Que Deus deu o sonho para José. O sonho que ele teve é a revelação da promessa que o Senhor tinha para a vida dele. Mas você concorda comigo que se José soubesse que para ele alcançar a promessa, ele teria que passar todo o processo que ele passou, ele jamais teria desejado sonhar. E não é diferente conosco. Porque se você ler a história a fundo, por ele ter revelado a promessa, por ele ter sonhado
né? Esse plano que o Senhor já tinha para ele, o que fizeram? Armaram contra ele. Acharam que assim a diferença que ele tinha na vida dele era porque ele tinha a túnica, ele era o mais querido do pai. E na verdade, a diferença não estava na túnica. Estava assim no que Deus tinha reservado para ele. Ele era um menino diferente. Mas não porque ele pediu para ser diferente, mas porque Deus havia o escolhido para que ele fosse diferente. Então ele o incomodava. Então os irmãos, se você seguir a passagem da história, os irmãos dele traçaram um plano, tiraram a túnica, lançaram ele numa cova e ficaram planejando como que nós vamos falar para o nosso pai sobre José. No meio desse processo, encontraram alguns viajantes e venderam ele como um escravo. E para poder justificar ao pai aquilo que eles estavam fazendo, eles mancharam a túnica de sangue. E logo a mais, se a gente continuar lendo, José ele vai passar um processo muito difícil, porque foi vendido como escravo, lançaram na cova, ele foi parar na casa de Potifar, vai ser acusado de assédio, vai parar numa prisão, e nessa prisão ele vai interpretar sonhos. Mas olha que interessante, em todo o processo o Senhor estava com ele. No versículo 39, no 2, fala assim: e o Senhor estava com José, e foi um varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele chegou porque o Senhor estava com ele e permitiu que ele chegasse até Potifar. Pois logo a mais, quando a esposa o acusa de assédio, ele para numa prisão. E lá no versículo 39 do 21 fala: o Senhor, porém, estava com José. Estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Então, em todo o processo que José passava, o Senhor estava com ele. Para os irmãos dele, a retirada da túnica, o lançamento da cova, já teriam matado ele. Mas o que eles não sabiam é que o Senhor tinha um plano para José. E quando o Senhor traça um plano, não tem nada que possa impedir. Aquilo que é ao contrário nos favorece. E dentro da prisão, se você continuar lendo, José vai interpretar os sonhos do carcereiro. E ali ele fica conhecido como um homem que Deus dá as revelações. Até que ele chega ao ponto principal, ao final do processo, a promessa desejada, para aquilo que o Senhor queria realizar na vida dele. E o que era? Que ele se tornasse governador. Que fosse cumprido aquele primeiro sonho, aquela primeira promessa que o Senhor fez lá quando ele era menino, quando ele simplesmente falou que ele governaria, de uma certa forma. Então, depois de 2 anos que Faraó estava governando, ele sonhou. E alguém lembrou que José tinha o dom de interpretar sonhos. E falou para Faraó. E José foi até a presença de Faraó, né? Como a Bíblia fala. E ali Faraó reconheceu, né? Que ele era um menino abençoado por Deus. E lá no 41, eu quero ler para você, 40. Faraó fala: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. No 42 diz: e tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E no 44 diz: e disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé sem toda a terra do Egito. Que coisa mais linda essa palavra. José
passou por um processo dolorido. O Senhor tinha um plano para ele, porém o Senhor não tinha revelado o processo. E é assim comigo e é assim com você. Talvez o Senhor fez na sua vida uma promessa há muitos anos e você esteja nesse processo que você está passando como José. Você já passou tantos processos que você tem hora que você olha e você fala: meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai se cumprir? E eu vim nessa tarde dizer para você que o plano já foi traçado, mas que você precisa aguentar o processo para que você alcance a promessa. Foi fácil para José? Não foi. Ele foi caluniado, ele foi vendido, ele foi lançado numa cova, ele foi acusado de coisas que ele não fez, ele parou numa prisão. Ele merecia tudo isso? Não, ele não merecia. É assim como eu e você. Muitas das vezes você fala: mas eu não tenho nada, né? Para que eu seja, muitas das vezes, tão invejado. De repente, você sofre algumas retaliações. Mas José também não pediu para ser diferente. Talvez você tenha algo em você que incomoda o teu inimigo e faz com que a batalha se torne um pouquinho mais difícil. Mas nada disso impede que o plano do Senhor seja realizado na sua vida. Então siga o processo. É dolorido, pode doer, mas a promessa está de pé. Podem manchar a túnica, pode arrancar a túnica, mas não é a túnica que vai fazer você chegar na promessa, é o plano, aquilo que já foi traçado no coração de Deus para a tua vida. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você só precisa aguentar o processo, porque por mais doloroso que seja, podem te vender, podem até arrancar de você, podem tentar te ofuscar, te lançando numa prisão. Mas ninguém muda o plano de Deus. E ninguém impede que você habite no palácio. Se for a vontade do Senhor, você vai chegar na promessa desejada, esperada. E não importa o processo que você está passando, o momento que você está passando, talvez é um chamado que você tem na sua vida. E tá tão difícil que às vezes você fala: eu vou parar. E o Senhor tá mandando dizer para você: não pare. Prossiga. Eu estou cuidando de tudo. Eu já tenho plano, eu já fiz o plano, eu já tracei o plano. É só você seguir o propósito. Talvez Ele te fez uma promessa para você gerar um filho. Lembra de Ana? Ana tinha Penina, que zombava dela, que olhava para ela e falava assim: você nunca vai gerar. Mas o Senhor ouviu o gemido de Ana. E o Senhor deu a ela aquilo que ela tanto sonhava, aquilo que ela tanto desejava. Na verdade, o Senhor já tinha um plano. E o plano foi: Jesus permitiu que Penina fizesse aquilo com Ana para que Ana se derramasse na presença do Senhor. E é ali que começava todo o processo para que a promessa fosse cumprida, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, tudo que o Senhor faz na minha e na sua vida, mais doloroso que seja, faz parte do processo. Não esquece, a promessa está de pé. Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu de você. Ele está cuidando das nossas vidas. E eu creio que Ele estará conosco até o findar desse processo. E juntos nós vamos chegar à promessa desejada, alcançada, esperada. Porque Ele é fiel e Ele cuida dos seus. Que você tenha uma semana abençoada. Que você não esqueça que quem traçou o plano foi Deus. Então Ele garante a vitória. Que Deus abençoe e guarde a tua vida de todo mal, de toda seta, de toda inveja, de toda investida,
de toda a fúria maligna de Satanás, porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades das trevas. Mas Ele é o nosso escudo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Confia no plano, que você chegará na promessa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.